Pessoas e pessoas, estamos de volta com mais um episódio do podcast mais limpinho desse pequeno planeta azul que fala português, o V-Ray Master Talk. Hoje um episódio diferente, um episódio especial, primeiro episódio de um novo jeito da gente fazer o V-Ray Master Talk, que tem duas diferenças bem, como é que eu vou dizer, importantes. A primeira, sim, estamos ao vivo. Você que está ouvindo a gente no Spotify, no iTunes, etc., não está ao vivo agora, tá? Só para você entender. Mas para quem está vendo a gente na página do V-Ray Masters no Facebook, nós estamos ao vivo. E além de estar ao vivo, nós estamos com convidados. Olha só que coisa linda. Olha lá que bonitinho. Temos aqui do meu lado o senhor Délcio Gomes, direto de Alameda dos Anjos, na Califórnia. Seu Délcio, e aí? Olá, meu querido. Saudade de vocês. Saudade desse podcast limpinho. É isso aí. Em ritmo de carnaval, não? E também do nosso lado o senhor Pedro Conte, o homem, o mito, a lenda. E aí, Pedrão, beleza? Fala, galera. Fiquei sabendo que o Délcio criou uma marchinha aí. Não, não faz isso. Não pode cantar, não? Não faz Olha isso. o podcast do Eloy. Será que ele é? Será que ele é? V-Ray! Ele cantou isso antes da gente entrar no ar. E a reação que vocês viram agora foi a mesma, tá? Não mudou nada. Mas enfim. Agora eu tô com vergonha, vou embora. Muito bem, gente. Então olha só, vamos explicar o que está acontecendo aqui. Para você que ouve a gente sempre, a gente teve um certo delay entre o episódio 32 e o episódio 33, que é esse daqui. Mas a ideia é que eu estava querendo mudar um pouquinho o formato. Então, a gente, a partir de agora, quando for possível, claro, né? Nós vamos ter sempre convidados ao vivo para interagir com a galera, para a gente conversar durante o podcast e tirar dúvidas e, de repente, todo mundo poder ampliar a discussão ou as discussões que vão acontecer aqui. E o nosso primeiro tema desse primeiro episódio, que é o de número 33, é um negócio meio bizarro, né? O episódio 33, mas que na verdade é o primeiro, é o seguinte: fui pra gringa. E aí? E por isso que eu escolhi os meus queridos amigos Délcio e Pedro, porque ambos têm histórias trabalhando lá fora com 3D. Histórias um pouco diferentes. O Délcio está morando... Há quantos anos você está morando fora, Délcio? Já vou fazer 10 anos. Caraca. Agora no meio do ano, né? É aí. E o Pedro, que trabalhou fora, como vocês acompanharam já no nosso episódio, que eu esqueci o número, deve ser acho que o 20 e pouco. Cara, eu sou ruim de número, velho. Quem eu quero enganar? Todo mundo sabe. Eu esqueço o número do episódio, pô. Eu tenho que anotar no post-it qual é o episódio. Olha no lugar, fala e depois você edita, cara. Então, eu preciso aprender a fazer esse tipo de coisa, a mentir pras pessoas. Mas Isso. no episódio que a gente fez com o Pedro, ele contou da experiência dele trabalhando na Disney, né, na Califórnia. Você ficou quanto tempo lá, Pedro? Só pra quem não lembra. Eu fiquei quase um ano, cara. Deu 11 meses por aí. Pois é, então assim, a gente tem duas histórias diferentes da mesma coisa, ou seja, de como foi morar fora. Então, a gente vai tentar seguir uma linha de raciocínio aqui para que todo mundo possa acompanhar e que as perguntas já comecem a aparecer. A gente já estou vendo o pessoal que está vendo a gente ao vivo aqui, o Rafael Xies, eu espero que eu tenha acertado, Xies. O seu Gustavo Ramos também está vendo a gente aqui, eu estou vendo na página do Facebook. Então é o seguinte, a primeira pergunta que eu vou fazer, né, eu sempre, em todos os episódios eu sempre pergunto quem é você, o que você está fazendo e como você foi parar aí. A minha pergunta agora é a seguinte: vamos começar com o Délcio, vamos por ordem alfabética. Putz. Délcio, por que você foi embora do Brasil? Putz, mas que pergunta assim na lata, cara. Mas nem preparou, é assim. deu uma... Não? Tá, por que eu fui? Assim, honestamente, a minha história é um pouco complicada, mas vou dar uma resumida, né? Eu não sabia inglês. Eu precisava aprender inglês porque eu queria aprender mais sobre CG, sobre 3D e tal, e muitas das informações na época, era uma época que a internet ainda estava, a gente via muita coisa na revista, tutorial, né, era escrito e tal. Então, eu precisava do inglês para poder melhorar e eu decidi logo depois da minha faculdade, eu tive a chance de vir aqui pro exterior para trabalhar. Tinha um programa na época. Mas enfim, então, pela necessidade de querer aprender inglês, eu vim aqui pro exterior
na primeira vez, né, para aprender inglês. E depois, com os contatos que eu fiz, enfim, várias coisas aconteceram, eu arrumei um emprego aqui e, enfim, aí comecei minha vida aqui com efeitos visuais na Louisiana, até chegar em Los Angeles e agora aqui em São Francisco. Resumiu legal? Não, foi bacana. Agora, Pedro, você tem uma história obviamente diferente, você foi num momento diferente, né, para fora, e eu tenho até receio de fazer uma pergunta que é muito óbvia, dada a circunstância que você foi para fora. Mas vamos, né, para manter a linha de raciocínio. Você foi para fora por quê? Cara, o principal motivo que eu resolvi ir para fora foi porque eu já trabalhava aqui com computação gráfica, né? Na época fui sócio da Tecnoimage por quase 6, 7 anos, e a gente tentou fazer bastante coisa aqui relacionada à animação, só que depois desses 6 anos a gente fez essas coisas e eu fiquei com a sensação de que eu não sabia fazer, entendeu? Então eu falei assim, pô, se eu quero fazer animação, eu tenho que aprender com quem já faz isso há muitos anos, entendeu? E aí eu resolvi ir para fora para tentar ver como é que os caras faziam. Então esse foi o principal motivo de que eu resolvi ir para lá, né? Mas chegando lá, eu percebi que não muda tanto assim do que a gente faz, né? Tem uma baita estrutura, mas o trabalho é o mesmo, né? Então foi bom nesse sentido, assim, de você chegar e ter uma segurança de que o que você está fazendo não está tão errado, entendeu? Eu acho que foi esse o principal motivo que eu fui, para saber se o que eu estava fazendo era certo ou não. Entendi. Isso é uma coisa interessante, né? A gente às vezes tem a noção, acho que a gente já chegou a falar sobre isso, coincidentemente, nos 2 episódios, né, que eu fiz um com o Delcio com você, sobre aquela história de que a gente às vezes vai para um lugar para fora achando que os caras têm uma fórmula mágica, um atalho que o seu teclado não tem, ou coisa do tipo, e a hora que você vê, o negócio tá meio que rolando do mesmo jeito que rola quando você tá aqui. Eu lembro que o Fernando Royle comentou, né, que chegou para trabalhar na ELM lá em Vancouver, e os caras, não, você vai fazer uma cena do Doutor Estranho, né? Tem que colocar os táxis em Nova York. Ele falou, beleza, vou pegar o táxi do Avengers. Aí os caras, não, mano, não sei onde tá, velho. Pega o modelo aí, né, e texturiza. Tá bom, e onde tá o banco de texturas? Tá aqui a senha do textures.com, você entra lá e pega. É isso aí. Então é um negócio que é meio bizarro, né? Se a gente for parar, é meio decepcionante. E aliás, isso me traz uma outra pergunta, né? Você especificamente, né, que já tinha uma carreira bem estabelecida aqui no Brasil quando foi para Disney. Em algum momento esse tipo de coisa, essa falta do Ctrl Alt Deus lá, né, aquele atalho mágico, em algum momento isso deu uma brochada do tipo, porra, eu achei que eu ia aprender a magia Disney aqui e no final a gente faz a mesma coisa? Ou não, você meio que já esperava? Não, eu acho que assim, o que foi legal é que uma coisa que eu já tinha um pouco da sensação é de que quando você vê um filme, seja lá da ILM ou da Disney, a gente pensa que é um bagulho mágico, né? Mas o que deu para perceber mesmo é a sutileza em cada uma das etapas, né? Então os caras, eles se preocupam em cada detalhezinho de todas as etapas, e aí você soma tudo isso, no final dá um resultado foda pra caralho, assim. Então isso foi o legal de ver, tá ligado? Uma coisa é você ver um filme pronto, outra coisa é você ver uma coisa que tá work in progress, que não tá mais ou menos, que não tá funcionando, aí no passo seguinte dá uma melhorada, no passo seguinte, e assim por diante. No final, você vê o produto final, entendeu? Então, acho que isso foi interessante ver, entendeu? Que nem tudo que sai, né, que começa dentro de um estúdio desses, é foda pra caralho, é uma coisa que evolui a cada etapa, sabe? Então, acho que para mim isso foi fundamental, assim, de enxergar, assim, dentro de uma produção grande, né? E os caras, eles têm a maturidade de saber que o que tem que evoluir em cada etapa, sabe? Então, ele vê uma coisa que não está muito resolvida, não, beleza, a gente vai resolver isso, sabe? Eles não se preocupam muito de que não está funcionando algumas coisinhas, sabe? Eles olham mais a imagem geral, né, o global,
e aí vai refinando o resto e no final tudo se encaixa perfeitamente. Então, acho que é muita experiência da parte deles, assim, que no Brasil como a gente não tem tanta produção assim, isso não vai dar certo. Tá, deu uma travadinha aqui no teu vídeo /áudio, se for aqui no Brasil, aí deu uma cortada. Tá. Que eu ia falar que aqui no Brasil a gente se desespera se vê um negócio que não está funcionando muito bem, a gente, fodeu, não sei o que. Lá não, os caras têm muita calma, assim, sabe que vai dar certo. Lá aqui fodeu lá, os caras, oh fuck. É um negócio um pouco mais calmo, talvez, né? Então faz parte. E Delcio, você está há quase 10 anos aí fora, e eu entendo que a tua carreira basicamente aconteceu aí fora, né? Você teve um início aqui no Brasil, né? Você prefiro que você fale os detalhes até, né? Mas você teve um início aqui no Brasil e depois você foi para fora. Como é que foi para você essa transição? Porque o Pedro, claro, ele já estava com uma carreira bem estabelecida, né, tecnologia, aquela coisa toda, e você já foi um pouco mais no início. Como é que foi para você ir para fora nesse ponto da tua carreira? Como é que você via as coisas? É que, assim, eu não sei se eu vou me desviar um pouco da sua pergunta, mas só para esclarecer uma coisa, a primeira vez que eu vim para o exterior, né, eu vim com o objetivo de aprender inglês. Então, a primeira vez que eu vim para o exterior, eu não estava nem muito ligado à minha carreira em si, né, eu tinha trabalhado já no Brasil na área, eu vim para cá, eu tive a oportunidade de ir na minha primeira SIGGRAPH, eu tive a oportunidade de conhecer estúdios, enfim, fazer contatos e tal. Mas era muito focado na parte de aprender inglês. Isso foi bom porque eu meio que, para mim, separou um pouco o viver fora, né? Os primeiros problemas que você tem quando você se muda para um novo país, da segunda parte da minha história, que quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei muito tempo com publicidade, quase 2 anos com publicidade, e depois aí sim, em 2009, eu voltei de vez aqui para os Estados Unidos. E eu diria que a maior dificuldade, já que eu já tinha morado fora, então já não era tão difícil para mim, né? A dificuldade, na verdade, foi a transição entre trabalhar com publicidade no Brasil, né, nos projetos que são, de certa forma, menores, com menos tempo, com menos dinheiro, e trabalhar em filme, né, que é em movimento, tem mais dinheiro, tem mais responsabilidades e tal. Essa foi a transição, assim, que foi mais difícil, até questões de nomenclatura, aprender. Foi a transição entre como o processo funciona, né? Que o processo é um pouco diferente nesse sentido, né? De trabalhar com os plates, né? Com os footage, enfim, entender como as coisas funcionam no estúdio, as hierarquias, enfim, trabalhar num estúdio daquele porte, daquele tamanho, né? Então, mas assim, só para esclarecer que tem as dificuldades de você, porque acho que o Pedro, ele teve as duas dificuldades ao mesmo tempo, né? Ele se mudou para os Estados Unidos, então tem todas as dificuldades de adaptação que você tem natural, mas a adaptação do novo trabalho que ele teve, né? Então, só para explicar porque isso foi meio separado no meu caso, entendeu? Entendi. Muito bem. Agora, assim, eu acho que é legal a gente, tudo bem que as coisas aconteceram em timings diferentes, né? Ou seja, você foi em que ano? Só pra gente lembrar, você foi pra ficar definitivamente em 2008, a primeira vez que eu fui, né? Primeira vez que eu fui foi em 2007, aí eu voltei pro Brasil, 2006, eu voltei, 2008, 2010 eu voltei de vez. Então, eu acho que já faz tanto tempo que eu já estou perdendo as contas, mas mais ou menos isso. 2010, 2009, mês de 2009 eu voltei, que eu fui trabalhar na Pixelmondo. Tá, e o Pedro, você foi pra Disney faz uns 2 anos já, não é isso? Acho que foi 2016, né? Vou fazer 3 anos. Você foi Caralho, passa rápido, bro. Passa. Você é louco. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte. No caso dos dois, vocês foram em momentos diferentes, assim, com uma distância diferente, grande, né, entre uma ida e a outra, né? E qual que foi a grande dificuldade que vocês enxergaram, ou que vocês passaram quando vocês chegaram lá? O Delcio chegou em 2009, vamos usar para efeito de conversa, né? Ele chegou em 2009, Pedro chegou em 2016, então nós temos aí 7 anos, né, de diferença. Porque eu falo 7 anos de diferença porque até a quantidade de brasileiros
que estavam no mercado há 10 anos atrás, era diferente do que a gente tinha há 4 anos atrás, 2 anos atrás, enfim. Quais foram as dificuldades que vocês mais encontraram para entrar no trilho? E aí eu falo tanto técnico quanto pessoal. Para vocês, como é que foi? Pedro, como é que foi para você chegar, né? Tudo bem, você chegou aí com algumas pessoas conhecidas e tal, mas para você como é que foi essa chegada do tipo, porra, legal, cheguei, né? Desci no aeroporto de Los Angeles, e aí? Como é que foi a partir daí? Cara, eu dei uma sorte que por coincidência o Delcio estava em São Francisco, né, Delcio? Eu tava em Los Angeles, né? Tava em Los Angeles, de férias. E aí ele me pegou no aeroporto, cara, levou para tomar café, levou para abrir conta no banco, levou para alugar apartamento. Então o Delcio fez ali, foi paizão pra caralho, assim. Deu uma puta ajuda, porque se eu tivesse que fazer tudo isso sozinho, eu fudeu mesmo. Então foi bem legal isso. Só abrir um parêntese aqui rapidinho, porque as pessoas às vezes não sabem, mas eu caí nessa besteira, né? Porque Los Angeles é uma cidade enorme. Então quando você pensa... mandei uma mensagem pro Pedro, e o Pedro falou pra mim assim, eu tô chegando aí, vamos se encontrar, não sei o quê. Eu, tá, beleza, você tá chegando no aeroporto, que é no LAX, onde você vai ficar? Eu vou ficar em Burbank. Eu falei, como é que você vai chegar em Burbank? Eu acho que vou pegar um táxi, alguma coisa assim. Pra quem já foi lá, sabe que é uma distância enorme. É complicado, não é assim... Não é assim, tipo, eu vou ali na esquina andando e eu já tô lá, sacou? Então... eu já conheci o Pedro há muito tempo e, lógico, eu me senti no dever de ajudar ele também, mas nada que eu não teria feito, sei lá, enfim, continua aí, Pedro. Não, mas você tinha falado de dificuldades, assim, Eloy, o que era? Esqueci a pergunta. A pergunta é assim, beleza, cheguei no aeroporto, agora começa a aventura gringa, vai... Qual foi, o que começou a pegar? Quais foram as primeiras coisas que você começou a olhar e falar, ih, rapaz, o bagulho aqui é tenso, né? Tipo, saudade, problema de idioma, sei lá, o que pega? Sim. Cara, eu acho que o começo, pra mim, foi a melhor parte, entendeu? Você tá naquela empolgação, tudo novo, país novo, cultura nova, assim. Então, foi bem legal esse começo também, mudar, encontrar apartamento, começar um trabalho novo, conhecer a galera nova. Então eu acho que os primeiros meses foram bem de boa, assim, eu curti bastante esses primeiros meses, assim, porque eu cheguei, eu acho que 4 dias depois eu comecei a trabalhar já. Então foi tudo muito corrido, de ter que fazer a mudança e ter que se adaptar a várias coisas, conhecer uma galera, ver um monte de coisa que eu sempre quis ver, assim, da parte de animação. Então foi bem legal, assim. Eu acho que eu comecei a sentir um pouco mais essa parte de choque cultural e tal, acho que depois de uns 3 meses, alguma coisa assim, sabe? Isso foi uma parte... foi um pouco difícil. Mas, assim, falando do idioma, o meu inglês também não é 100%, né? Então eu dou uma enganada boa. E nesses primeiros 3, 4 meses, assim, foi bem difícil, porque... escutar inglês o tempo todo, sabe? Uma coisa que era muito cansativa. Então, por exemplo, eu tinha reuniões, acho que todo mundo sabe que eu trabalhei lá com o Vitor Hugo e com a Natália. Então, a gente saía das reuniões, eu olhava pra cara do Vitor, e aí, que você entendeu? Tá? Eu falei, porra, não entendi você metade. Entendeu, é boa, hein? Ou aconteceu também muitas vezes que eu peguei trabalho junto com o Vitor, né? E aí a gente ia para Davis lá ter reunião, e aí, por exemplo, o diretor de arte falava assim, pinta essa parede de rosa, por exemplo. Aí saía da reunião, eu perguntava pro Vitor, e aí, o que você achou lá? Ele falou, então, o cara falou para não pintar de rosa. Daí eu falei, eu entendi que é para pintar de rosa. Então rolava muito isso, sabe? De tipo, umas paradas meio contraditórias, assim, que a gente não sabia muito o que era, e a gente tinha que ficar perguntando toda hora. Mas, assim, depois de uns 4 meses, cara, eu comecei a entender meio automático. Isso foi um processo bem natural, eu achei, porque
eu nunca estudei inglês, eu sempre aprendi inglês lendo tutorial e escutando, vendo filme. Então eu senti que depois de uns 4 meses foi um processo que natural, assim, que minha cabeça conseguiu maturar, tá ligado? O idioma, e aí começou a fluir um pouco melhor nesse sentido. Né? Eu vou entrar aqui rapidinho. Eu acho que o Pedro está sendo um pouco humilde, porque eu já vi o Pedro dando palestra em inglês, cara, e o inglês dele é tranquilo. E esse tipo de coisa no início também é normal, cara. O seu inglês porque assim, pelo menos na minha experiência, até hoje, eu já tô aqui há um tempo, né? Mas quando entra um cara que geralmente é um cara assim da África do Sul, ou um cara, sei lá, australiano, alguma coisa assim, o cara fala e eu não consigo entender nada, sacou? Sim, então, enfim, e essa coisa que você falou de 3 meses, isso é muito comum, sabe? Porque é parecido quando você entra numa situação de risco, em que a adrenalina entra e você está se preocupando com um monte de coisas, né, durante esses primeiros 3 meses. E aí depois, conforme você vai se acostumando com a situação, essa adrenalina, você vai se acostumando, né? E aí você começa a entrar, né, na sua rotina e tal. Então aí você começa a realmente sentir falta de certas coisas. E é absolutamente normal isso. Sim. E para você, Delcio, quando você foi de vez, né? O que pegou para você? Você já tinha ido antes, né? Como você falou, vou aprender inglês, trabalhar em parque de diversões, né? Aquela coisa. Então, para quem não sabe, o Delcio era o Pato Donald na Disney, tá? Ele usava a fantasia. O Pato Donald, tá certo. Cara, eu ainda peguei leve que eu ia falar que era o Pateta, né? Eu falei, não, sacanagem. Pode ser também. Pode ser o Pateta mesmo. Mas... Eu sei o cara de Pateta. Pra você, o que pegou nesse início? Cara, assim, porque você tá indo direto pra quando você já tá no avião indo pra lá, mas tem uma série de questões, né, em relação a visto, em relação a vender suas coisas no Brasil, enfim, tem uma série de coisas que você faz no Brasil se preparando pra ir que já é um perrengue, sabe? Sim. Fazer suas malas, enfim, em relação a dinheiro, quanto é que você vai levar, como é que você vai fazer, enfim. E uma vez que você chega lá, a primeira vez eu sofri bastante, cara. Eu tive dificuldade de arrumar um lugar para morar. Isso que eu falei aí, que eu ajudei o Pedro, eu tive um brasileiro aqui que me ajudou também, Alessandro, ele me ajudou muito, né, de me levar de carro, porque eu já falei isso, Los Angeles é grande pra caramba, você precisa de um carro, né, e eu não tinha carro, assim que eu cheguei, os primeiros, sei lá, 8 meses que eu morei em Los Angeles, no início eu não tinha carro. Então, é difícil, cara. Agora, como eu falei, quando você começa a trabalhar na indústria, né, existem certas adaptações, assim, o mercado brasileiro é muito diferente do mercado, assim, de uma empresa grande, tipo a Disney, ILM, Weta, esses tipos de coisa, né? Ele é muito mais departamentos, né, compartimentado, tem uma série de burocracias e hierarquias que quando você tá no Brasil você não sente isso muito, sacou? Então rola um períodozinho para você conseguir aprender a se adaptar e se acostumar a essas coisas, sacou? Então, não sei, eu sempre me perco no meio da resposta e não sei se eu respondi essa pergunta ou não. Não, mas assim, você estava falando, eu estava lembrando uma vez uma conversa que eu tive com um amigo meu que mora em Miami. E assim, ele tinha acabado de mudar com a família, né? E até o filho dele era amiguinho do meu filho na escola e tal, o Léo. E aí a gente conversando, eu tava na casa dele, a gente conversando, eu falei, cara, ele falou assim, cara, eu sabia ser adulto no Brasil, mas eu não sei ser adulto aqui ainda. Cara, isso é muito certo, porque a gente no Brasil, você está acostumado com a vida, você cresceu vendo sei lá, o pai, a mãe pagando imposto de renda, botando filho na escola, né? Você tem uma realidade diferente. E isso me lembra uma coisa que você me falou, Delcio, uma vez, que foi sobre o background cultural, que também é diferente, né? Sim. Que você comentou para mim, falou assim, eu não fui no prom. Eu não tive o meu baile, eu não fiz parte de um sorority ou coisa do tipo, e que você de vez em quando sentia isso. Você ainda sente isso depois de 10 anos, família, né, mulher, 2 filhos, 2 filhas, e você ainda sente isso, não? Eu sinto um pouco, assim, porque conforme você vai ficando no país, você vai morando
mais tempo no país, né, você vai se tornar... Eu costumo falar que é um limbo, né? Hoje em dia, eu não sou americano, né? Eu já falei isso algumas vezes, então se eu estou me repetindo, me desculpe, mas você muda para um país, então toda aquela experiência que eu tive até os meus 20 e poucos anos de idade foram no Brasil, né? Então, quando eu estou aqui nos Estados Unidos, os americanos eles não entendem. Eu não participei do prom, eu ainda não entendo como a política nos Estados Unidos funciona em relação à votação. Eles também não entendem, fica tranquilo. Eu não entendo a regra de beisebol, eu não entendo. Você vai ficando no país, você vai morando. Tem muita coisa que mais tempo no país, né? Eu me sinto um pouco no limbo. Eu não me sinto assim, eu não sou parte da cultura deles, né? Embora eu tenha me adaptado, eu ainda não sou um americano, eu não sou. E ao mesmo tempo agora quando eu vou pro Brasil, o tempo passou, então eu também não me sinto muito por dentro das coisas que estão acontecendo aí no Brasil, ou de novas gírias e novas piadas e novas coisas que aconteceram. Então, você acaba ficando num limbo e o que acontece meio que naturalmente é você começa a se relacionar mais, não só com brasileiro, mas com qualquer outra pessoa imigrante que esteja mais ou menos nessa mesma situação. Não sei se faz sentido. E lógico, isso não é uma regra, tá? Eu tô falando aqui o relato do que aconteceu comigo, né? Mas você tem diferentes pessoas, né? O Cris, por exemplo, Cris Costa, ele, na minha opinião, ele se adaptou muito mais fácil do que eu me adaptei, sacou? E aí vai por milhões de questões. Eu tenho família e amigos ainda no Brasil. O Cris, ele veio para os Estados Unidos depois que a família dele já tinha falecido. Enfim, o que eu tô querendo dizer não é uma regra, sacou? Sim. Mas sim, eu me sinto às vezes no limbo. A maior parte dos meus amigos hoje em dia são também imigrantes, né? Espanhóis, russos, alemães, franceses, são as pessoas que eu mais me relaciono, assim, porque as pessoas que entendem a minha situação, que a gente meio que troca esse mesmo sentimento, assim. Não sei se faz sentido, sacou? Não, faz total sentido. Que assim, eu tô indo nessas perguntas porque é aquilo que a gente em conversas, né, com vocês dois, sempre a gente acaba falando, né, e acontece muito. O pessoal fala: "Não, eu quero ir embora. Quero ir, né, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou para o raio que parta que seja, né?" Mas tá bom, você vai lá e você vai fazer o quê? Né? Você sabe o que quer dizer você ir embora do seu país? Né, o que isso acarreta culturalmente ou até na sua cabeça, né? Enquanto vocês estavam falando, eu acho engraçado, o pessoal que está assistindo aqui e que está nos ouvindo, se alguém mora ou já morou fora, eu tenho certeza que de várias coisas que vocês dois falaram, o pessoal está se identificando. Eu mesmo teve né, o Peu falou porque a gente chegava lá, o cara falava pinta de rosa, não pinta de rosa, saiu os dois, né, o Sandy Júnior, né, Pedro? Saía da reunião do tipo, e aí, mano, o que é pra fazer? Puta, não sei. Me lembrou uma vez, na época que eu tava morando em São Francisco, que eu trabalhava num escritório de arquitetura, meu chefe me chamou e começou a me explicar o que era pra fazer. E eu parei do lado dele, fazia, sei lá, 3 dias no escritório, e eu ficava assim, ok, no problem. Beleza, sentei na minha mesa e falei, puta que pariu, o que eu tenho que fazer agora? E eu fiquei pelo menos uma meia hora olhando pro negócio e falei, porra, o que eu vou fazer com esse negócio? Aí eu comecei a fazer, sei lá, eu achei que era, sei lá, vou passar esse negócio no CAD. Aí o cara falou, não, muito bom trabalho. Claro, muito obrigado, tá fácil. Mas assim, são perrengues bem relacionáveis, eu acho. Né? Aliás, aí eu quero abrir pro pessoal fazer perguntas aqui. Já tem uma galera aqui, né? O Wellington Araújo, tranquilo, é nóis. Robson Curvelo perguntou se a gente vai deixar isso disponível no Spotify. Sim, eu vou editar e vai sair o podcast mais limpinho da internet no Spotify, iTunes e etc e tal, igual tá escrito aqui embaixo, né? Ouça o podcast no Spotify, iTunes, no seu agregador RSS e no Deezer. Tô fazendo propaganda, né? Tá meio esquisito. Vem cá, eu sempre tive essa curiosidade, por que limpinho? É porque você toma banho no sábado e você grava no sábado? Normalmente, como a gente costuma gravar de sábado, eu tomo banho antes, então eu garanto a limpeza do podcast. Na verdade, é porque não fazia o menor sentido. Que ninguém falou que eu e você estamos parecidos, irmãos. A gente não teve ainda essa piada, né? Mano, se o Cris Costa aparecer, começa. Tá? Eu e o Eloy somos a mesma pessoa, só que nós teleportamos igual o Goku, muito rápido. Muito rápido. Então nós somos a mesma pessoa, só que o frame, entendeu?
Na verdade isso aqui é tudo um truque. Se você quer saber como a gente faz, dá uma olhada no canal do Anderson Gaveta, que ele fez um vídeo, ele magro, conversando com ele gordo. Tá? Antes e depois da bariátrica. Dá uma olhada lá, ele explica como é que a gente faz. A cara do Pedro sem entender nada é a melhor cara. Sensacional. Tem o Rick Ramos, bom e velho Rick Ramos, vice-prefeito de Mococa, no interior de São Paulo, pergunta: o que eles fariam de diferente se a decisão de trabalhar fora fosse hoje? Isso é uma pergunta interessante. Pedro, você que foi e voltou. Se fosse hoje, se alguém falasse para você hoje, falasse assim: Pedro, would you like to come? O que você faria? Cara, nesse momento eu não iria, né? Começaria por aí. Mas o Delcio se acaba, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui deste lado o Delcio se acaba. Não, eu tô falando. Se fosse hoje, eu não iria. Mas olha como é a coisa. O Pedro de hoje, se não tivesse ido, ele não saberia que era assim. Então ele não conseguiria fazer a decisão de não ir. Então você é o resultado do que já aconteceu. Exatamente. Isso é meio de volta pro futuro, ó. É isso aqui que tá acontecendo comigo. Talvez o que eu faria, cara, eu iria um pouco menos pretensioso, assim, sabe? Eu iria só para curtir, ver qual é, sem muita pretensão de nada, entendeu? Porque eu acho que o que acontece muita gente vai para lá e cria uma expectativa, ou de ficar, ou de crescer, ou de se amarrar no país, de fazer um monte de amigo americano, esse tipo de coisa, né? E eu acho que isso, né, acaba botando muita pressão, né, e você acaba se cobrando muito, né, para render no trabalho, para fazer 500 coisas ao mesmo tempo. E eu acho que, no meu caso, eu acho que foi muita pressão, assim, né, de ter que dar conta do trabalho, né, de ter que mostrar serviço. E eu fui por contrato também, tinha um contrato de 1 ano, então acabou o projeto, poderia ser que eu ficasse ou não, né. No fim das contas, eu ter me pressionado ou não mudou nada, né? Eu voltei, né? Embora eu tive outras oportunidades para ficar nos Estados Unidos, eu cheguei à conclusão de que não era exatamente o que eu queria, né? Para mais na minha vida pessoal, assim, não era uma coisa que me agradou tanto, assim, morar fora, entendeu? E por que não te agradou? Cara, primeiro, você tá fora do seu país, é o que o Deus falou, é uma cultura que você nunca vai fazer parte, né? Dificilmente você vai fazer parte. Então, isso já tira, eu acho que metade da sua personalidade, né? Eu senti isso. O segundo que você, no meu caso, eu fui para uma empresa bem grande. Então, existe uma hierarquia e uma política, como toda empresa grande, que eu não estou acostumado a lidar com isso, né? Eu sempre trabalhei em empresas com 10, 15 pessoas no máximo, assim, né? Então, isso para mim foi um choque bem grande. Sair de uma empresa, a Tecno tinha 12 pessoas, eu fui para uma empresa que tem 1000, é um pulo muito grande, sabe? Um pouquinho diferente só, né? Mas assim, eu senti também que eu sempre tive bastante personalidade no meu trabalho, assim, nas coisas que eu faço, né? E dentro do estúdio, de um estúdio grande, talvez não tenha tanto espaço para você mostrar sua personalidade. Você tem que executar, eu digo personalidade no trabalho, né? Quando você está num estúdio grande, dificilmente você vai conseguir mostrar essa sua personalidade de uma forma tão clara, especialmente no departamento que eu estava. Então, eu achei que, para mim, artisticamente falando, né, eu me sinto um pouco mais livre para explorar as coisas daqui, que eu tenho feito daqui. Eu tenho trabalhado basicamente para fora, né? Mas o fato de eu ser um artista freelancer me possibilita realmente fazer, se eu posso chamar assim, a minha arte, entendeu? Enquanto numa produção grande já é uma parada que é um pouco mais engessada.
Então eu resolvi investir nisso, assim, tentar me desenvolver artisticamente, o meu trabalho como uma linguagem minha, e não me desenvolver dentro de uma companhia, entendeu? Eu tenho, antes da gente, né, tem o pessoal fazendo perguntas aqui, algumas pessoas comentando. O Rafael X falou aqui: eu sinto exatamente o mesmo que o Delcio disse. Eu gosto muito de morar aqui, mas não é onde nasci. Ao mesmo tempo, não me sinto mais em casa no Brasil. O Milton Dias está perguntando: Pedro, a sua mentoria sai quando? Faz o merchan aí, Pedrão. Cara, eu estou tentando me organizar, mas eu acho que provavelmente daqui um mês a um mês e meio. Entendi. Ó, viu? Então, Tá. vocês estão... Tem desconto para quem te ajudou quando você chegou em Los Angeles? Pô, o Delcio é de graça, né? Ah, demorou então. Tá. Os caras pedindo ajuda é fogo, hein? Mas enfim, eu tô acertando aqui o Pedro no lugar certo aqui. Outra coisa aqui, ó, Frederico Martins comentou: eu vivo o melhor momento profissional e pessoal da minha vida em São Paulo, e ainda assim sinto o peso de ter deixado família e amigos para trás. A vida de adulto não é fácil mesmo, mas faz parte, verdade, não tem jeito. Ó, entrou o pessoal aqui, o Cauê, ó, Cauê chamando o Cauê Andrade, seus lindos. Né, a gente sabe que o Cauê. O Cauê é gente finíssima, grande Cauê, né? 2,28 m de pessoa, né? Basicamente. Assim, vamos retomar então só a nossa a pergunta. Delcio, o que você faria de diferente? Diferente, cara. Eu acho que, assim, você também quando não ia, eu vim né? para os Estados Unidos. O quê? Você também não ia mais? Não, eu ia acabar indo, assim, porque eu tava nessa... É porque, assim, eu iria. Porque eu tava, na época, quando eu era moleque, eu tava nessa... Porque, assim, eu não vim para os Estados Unidos por causa dos Estados Unidos e tal. Eu tava afim de desbravar, sacou? De conhecer o mundo, de viajar e tal. E aí eu conheci minha esposa. Então, se eu falar que eu não viria, vai dar problema. Dona Marissa te senta a mão na cara, né? Então eu não posso falar isso, mas com certeza eu acho que o que aconteceu, porque quando eu vim, já quase 10 anos atrás, as coisas eram mais fáceis, tá? Em questão de visto, tinha mais trabalho e tal, não sei o quê. Só que eu acho que eu vim despreparado para o mercado. Eu fui aprendendo um pouco na cara e na coragem, assim, na raça. Na raça, sacou? Exatamente. E inclusive teve um momento da minha vida ali por volta de 2012, uma coisa assim, que eu tive que fazer... eu entrei numa ONG chamada Upley Global, que ajuda imigrantes nos Estados Unidos, porque existe toda uma parte burocrática, digamos assim, de previdência social, de você tentar fazer entrevista, aprender a fazer entrevista de emprego, sacou, botar o seu currículo e tal, que eu era honestamente muito fraco nisso, sacou? É porque é diferente. O Pedro, ele já era uma celebridade, né? Todo mundo já conhecia o Pedro no mundo quando ele foi aproximado pela Disney, né? Só que esse não é o caso de todo mundo. Eu era só uma pessoa normal. Então, eu tive que aprender a ter certas skills, né? De como me portar. Porque nos Estados Unidos é mais formal nesse sentido do que no Brasil, eu acho, sacou? Em questão de nego dar mais bola para carta de recomendação e o seu LinkedIn tá todo bonitinho e coisas desse tipo. Então eu tive que me preparar nesse sentido durante um tempo e essa ONG me ajudou nesse sentido, sacou? Mas eu acho que esse preparo de entender, e até entender como o mercado é, sacou? Eu não sabia que o mercado funcionava em relação a contrato, sacou? Hoje em dia eu tento, assim, às vezes quando eu apareço no seu podcast ou quando eu falo para as pessoas, às vezes eu pareço um pouco negativo em relação à indústria, mas é justamente porque eu quero preparar as pessoas para o que eu não sabia quando eu entrei, sacou? Uhum. Porque é uma indústria um pouco complicada no sentido de que as coisas funcionam por contrato, seu contrato depende de visto, então é um pouco complicado, sacou, nesse sentido, e por isso que
sou às vezes meio negativo, mas é só eu tentando preparar as pessoas para a realidade. Para as decepções da vida. É porque não é um conto de fada. Você acha que é um conto de fada, né? Que vai ser tipo assim, caraca, vai ser o emprego dos sonhos e tal. E eu sempre falo isso, vai chegar um momento que vai bater a ficha e é um trabalho, tá ligado? Você vai ter que... se você luta muito para chegar num lugar, depois que você chega, você vai ter que lutar mais ainda para ficar, sacou? Enfim, então eu acho que é isso. Não sei se responde a sua pergunta, Ricardo. Não, com certeza. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Taroquela, que é eu vou errar o nome de muita gente, tá? Já estou pedindo desculpas de antemão. O que eu posso fazer, né? O cara semi-analfabeto vem querer apresentar live, dá nisso. Fala Pedro e Délcio. Fala Eloy. O Fala Eloy foi por minha conta, ele não falou aí pra mim, mas tudo bem. Tenho 21 anos, fazendo faculdade, queria trancar por 6 meses a faculdade para ter uma experiência na gringa do mercado. Vale a pena? Os estúdios de fora possuem vagas de intercâmbio para brasileiros? Você falou agora, né, dessa ONG. Existe, você conhece, já que você se envolveu com isso, existe algum tipo de intercâmbio? As empresas aí têm algum tipo de... Fala, não, beleza, traz a galera de fora, tal, como é que é? Assim, quando eu vim, né, a primeira vez, o meu intercâmbio era para trabalho... Eu não gosto de falar essa palavra, mas é subemprego, né? É um emprego mais bundinha, assim, digamos assim. Então, geralmente, por falta de experiência, né, eu acho que esses são empregos mais fáceis de conseguir um visto temporário para você trabalhar. Pelo menos na minha época foi assim. Mas como é que eram os subempregos? Assim, o que você chama de subemprego? É porque talvez não seja a palavra correta, tá? Mas são empregos mais de colarinho azul, digamos assim. O macacão azul, né? Que eles falam aqui. Que é um emprego de, tipo assim, trabalhar num parque de diversão. Trabalhos que são geralmente temporários, tá? No sentido de que, tipo assim, durante a alta temporada do verão, você vai trabalhar num parque. Durante a alta temporada de inverno, você vai trabalhar numa estação de esqui, sacou? Geralmente, esses tipos de trabalho, eles têm um visto específico para estudantes de faculdades do Brasil, em que você pode viajar para os Estados Unidos e ter essa experiência, né? Working experience, ou coisa e tal. Agora, as empresas tipo a ELM e tal, não sei o que, também tem programas de trainee. Só que esses programas de trainee são geralmente para pessoas que têm o visto de estudante, tá? Até onde eu sei, se você conseguir ir para uma escola tipo a Nomon aqui em Los Angeles, e você está com visto de estudante, uma vez que você termina o curso, você pode aplicar para ir para uma ELM da vida e tal, e trabalhar como trainee. Lógico, você vai trabalhar, eles vão te dar poucas responsabilidades no início, né? E você vai, inclusive, tem algumas pessoas hoje em dia que trabalham comigo que começaram pelo programa de trainee, sacou? O Léo, que está em Vancouver, ele era trainee, ele veio da Nomon e tal, então tem brasileiros que fizeram esse caminho, né? Só que, de novo, você vai ter que ralar muito na hora que você estiver na Nomon também, porque o que conta na hora de você contratar uma pessoa desse tipo é o seu portfólio. E aí, por isso que eu estava falando do subemprego, né, que eu estou botando aspas aqui, porque o subemprego é tipo assim, aquele emprego que uma pessoa que está na faculdade, não faz muita diferença eu contratar uma pessoa que acabou de sair da faculdade, porque eu vou ter que treinar aquela pessoa de qualquer forma, entendeu? Faz sentido isso? Faz. Acho que é um ponto interessante até. Agora, tem uma pergunta aqui do Luciano Santo, que é: qual é a melhor idade para tentar trabalhar fora do país? E aí eu vou tentar aprofundar um pouquinho essa pergunta. Pedro, você foi para Disney e você estava com quantos anos? Cara, eu acho que eu devia ter uns 29, 30, por aí. Segundo você já era velho, né? Não, eu tava com 29, já tava casado, já tinha apartamento que tava morando com a minha esposa, então eu já tava com uma rotina mais ou menos estabelecida aqui, sabe? Tá, e Délcio foi com quantos anos? Cara, quando eu vim a primeira vez para os Estados Unidos, eu devia ter uns 26 anos. Ainda era definitivo, você foi com 28. Então eu tava com 28, já para quase 29, e eu entrei na ILM e eu tava com 33 quando eu entrei para a ILM. Então assim, eu vou dar um twist na pergunta.
do Luciano, né? Qual a melhor idade? Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês é: vocês foram para trabalhar fora com a mesma idade, basicamente, né? 28, 29 Sim. anos, enfim. Vocês acham que se vocês fossem mais velhos ou mais novos, haveria alguma diferença? Cara, assim, na minha opinião, eu acho que quanto mais novo, melhor. Porque Por quê? mais você consegue ser moldado pela cultura, sabe? Eu acho que você consegue se adaptar um pouco melhor à rotina, à dinâmica. Você, tipo, 30 anos, a gente já tá formado, assim, né? Eu conheço gente que foi com 16, tipo assim, foi fazer intercâmbio no colegial e aí acabou ficando por lá, já virou meio americano, assim, sabe? E eu, inclusive, pessoas que não voltaram pro Brasil e falou, puta, não, aqui não é minha casa, sabe? Então, eu percebo que quanto mais novo você vai, é um pouco mais fácil de se adaptar, né? Mas eu acho que é uma faca de... Foi mal interromper aí, mas eu acho que é uma faca de dois legumes. De dois gumes. Porque, ao mesmo tempo, né, parte da sua... Assim, quando você é novo, você não tem filho, não tem família, não tem nada te pegando, é mais fácil para você desbravar, né? E para o que você falou, é mais fácil de você se adaptar, digamos assim. Só que ao mesmo tempo, conforme você vai tendo mais experiência, eu acho que dentro do trabalho em si, você já encara as coisas de uma maneira um pouco diferente, sacou? No sentido de que já não é mais Coca-Cola e pipoca, tá ligado? Sim. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, então, sim. Ao mesmo tempo, tem os dois lados, sacou? Por isso que eu acho que não é muito uma regra. Tem o exemplo clássico do Chris, né? Que foi depois de velho. Sim. Né? Chris já tá com 60 então não é anos, né? Uhum. Eu acho que depende muito também da sua maturidade de cada um, né? Porque eu, quando tinha 20 anos, eu já tinha uma mentalidade de 70. Eu sempre fui velho, sacou? Por dentro. Ô Delcio, mas tem uma coisa, tanto você quanto o Chris, vocês se casaram com americanos, então tinha uma motivação maior, né, pra estar aí. Sim. Eu tentei o máximo que eu pude trazer minha mulher pro Brasil, cara. Mas não rolou por causa da língua. Apesar de que ela tá falando português, né? Sim. Ela tá falando assim, super bonitinho. Foda-se. Eu tava perto de ir pro Brasil, né, cara? Eu quase fui pro Brasil recentemente. Então, quem sabe uma hora aí aparece. A oportunidade certa eu vou pro Brasil, sacou? Eu não me apego muito aos Estados Unidos, assim, não, sacou? Eu sou mais ligado ao trabalho. A hora que tiver a oportunidade no Brasil de fazer um trabalho decente, assim, decente é a palavra errada. Bacana. Um trabalho de qualidade, eu volto pro Brasil, cara. Não é muito... E mesmo assim eu posso ir pra Europa, eu posso ir pra Ásia, eu posso ir, sacou? Não sei lá, eu sou um cidadão do mundo agora, eu acho. Então você acha que assim, vocês acham que depois da primeira vez... É que assim, o que eu vou falar vai ficar muito duplo sentido, tá? Mas assim, depois da primeira vez, dá uma laceada, ou seja, fica mais fácil de você mudar a tua vida, falar, quer saber? Tô indo embora da Califórnia, vou morar em Londres. Ou, né, Pedro, tava em São Paulo, fui morar em Los Angeles, agora voltei para São Paulo e, sei lá, daqui 2 anos eu vou morar no Cairo. Sabe, assim, perde esse medão? Eu acho que você começa a compreender um pouco mais do que vem pela frente, entendeu? E aí, tipo assim, hoje, depois de 3 anos, quase 3 anos, 2 anos, né, que eu voltei, eu tenho várias coisas que eu já sei, né, como é que funciona, qual é a dinâmica, o que eu vou esperar. Então eu já iria um pouco mais preparado se eu fosse, entendeu? Então eu acho que é mais fácil, eu acho. Uhum. Eu concordo com o Pedro. Eu também acho que é experiência de vida, assim, conforme você vai tendo mais experiência de vida e tal, a gente está num mundo muito diferente de, por exemplo, quando eu fui. É muito mais fácil hoje em dia você estar conectado com as pessoas do que quando, sei lá, não parece nada, mas 10 anos atrás você não tinha um celular no bolso que era fácil de conectar com as pessoas, sacou? Sim. Então, sei lá, o mundo hoje é mais tranquilo de conseguir se aventurar. Imagina há muitos anos atrás, né, sei lá, 50 anos atrás, como difícil devia ser essa coisa, se aventurar desse jeito, sacou? Sim. Então, e assim, eu acho também, a gente tá falando aqui da gente com 30 e poucos anos e tal, mas a gente ainda é relativamente novo, né, gente? Então, e nada assim é imutável, sacou? Se você vai pra um lugar e não gosta, o Pedro foi, não foi a parada dele, ele
provou e tal, e voltou, sacou? Provou também é ambíguo, né? E o importante é que a primeira vez você nunca esquece, cara. Isso é importante. O importante é que a primeira vez seja com amor. Eu acho que esse você lembra da sua primeira vez, Eloy? Cara, eu já tô com 42, então já faz um pouco de tempo. Mas vocês estavam, de novo, né? A gente vai se relacionando com as experiências, né? Enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei que assim, eu fiquei em São Francisco, morei em São Francisco em 2001. E ano passado, eu, né, fui visitar o Délcio, ano retrasado, fui passar o Natal na casa do Délcio, né? Fui visitá-lo lá. E eu passei com a minha esposa e com o meu filho no albergue em que eu morei. Ali na Pole Street, perto do Union Square. O Délcio conhece bem ali. Era assim, 2 quarteirões do hotel, né, que você foi me pegar aquele dia. E aí a gente entrou no albergue, eu pedi pra entrar, falei, pô, eu queria ver, porque eu morei aqui há muitos anos atrás, né, quase 20 anos e tal. E aí a gente andou pelo coisa, minha esposa virou pra mim e falou, meu, como é que você aguentou morar nesse pardieiro? E eu com 23 anos, eu achava tudo muito de boa. E é engraçado que assim, a idade, né, que ele perguntou, falou, pô, mas a idade faz diferença? Eu acho que tem isso também, né? A gente é um pouco mais permissivo com alguns sofrimentos, né? Tipo, você fala, tá de boa. Eu lembro que, eu juro pra vocês, eu ficava num quarto, né? O meu quarto tinha uma pia, tinha uma cômoda que tinha quebrado o puxador, então tinha um cadarço para puxar a gaveta, e do lado na janela tinha um ninho de pombo. Mano, isso é ridículo, mas eu tava super de boa com isso. Sim, até alimentava os pombos de manhã, falei. Pois é, dei nome pra família, fiquei triste quando os filhotes foram embora, mas assim, talvez a gente tenha um pouco fazer disso. Animação, né? Dá pra fazer, total, né? Curta da Disney, ó, já a ideia foi dada aqui, tá, gente? Mas eu acho que rola um pouco disso, né? A gente, quando é mais novo, a gente é um pouco mais permissivo, mais tolerante a certas coisas, e conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai, né, meio que talvez se perguntando se vale mesmo a pena, né? E o velho... É igual... Eu vou dar um exemplo porque tá na época do carnaval, cara. Quando eu era moleque, adorava carnaval. Tá no meio do povo, cheirando o suor, aquela coisa, aquele vucu-vucu, aquela coisa louca. Hoje em dia, eu acho que eu passei da idade, cara. Eu prefiro ficar em casa com meu Netflix, conversando com meus amigos na internet. Não é? Entendeu? É isso aí, mas é bizarro, né? E assim, a ideia de velho também é engraçada. Eu lembro até hoje, o Pedro foi dar uma palestra do V-Ray Masters, né? E o Alceu Batistão estava na palestra. E aí o Pedro falou assim, você vai lembrar disso, né, viu? Não, porque, pô, eu já tô velho, eu tô com 30 anos. Aí o Alceu virou e falou, eu acho curioso a sua noção de velho. Então, assim, a gente também tem dessas, né? É só para complementar o que o Delcio estava falando, desse lance de não parecer pessimista e tal, em relação a... eu tava... Vira e mexe, né? Aparece coisa de Los Angeles na televisão, e eu e minha esposa, a gente fica amarradão, porque a gente adorou a cidade, Los Angeles, né? Então, eu percebi que, na real, eu curti muito morar nos Estados Unidos, né? Mas eu não curti trabalhar nos Estados Unidos. Então, assim, a parte de morar na cidade, de fazer... Eu fazia muita coisa lá de fim de semana, quando dava tempo. E minha esposa não parava em casa, ficava no rolê o dia inteiro, ela fez um monte de amigo lá, ficava... Então, assim, a cidade, assim, eu achei muito foda, assim, sabe? Por mim, eu moraria lá até hoje. Pena que eu preciso trabalhar para estar lá, sabe? Mas eu... Só para acrescentar, existe uma certa nostalgia, né? Porque já faz um tempo que eu tô fora do Brasil, e aí, ao mesmo tempo eu tô falando que eu tô querendo voltar pro Brasil, mas existe uma nostalgia nesse sentido também, porque eu já não lembro mais os perrengues de morar no Brasil, do mesmo jeito que se eu voltar pro Brasil, eu já vou começar a ter nostalgia da minha época nos Estados Unidos, sendo que eu não lembro do tráfico, que, assim, a realidade é, qualquer lugar do mundo que você for morar, vai ter perrengue, sacou? Você vai ter que lidar com perrengue. O perrengue só vai mudar de estrutura, sacou? De idioma. De idioma, de tamanho, mas não tem jeito. Então,
existe essa nostalgia, né? Essa coisa que você fica... Uma coisa que você idealiza, né? E é a mesma coisa quando você vai trabalhar num lugar de uma empresa tipo a Disney, existe uma idealização, né? E é a mesma coisa que acontece um pouco. Quando você entra, você tem essa idealização. Toda vez que você idealiza algo, seja um filme, alguma coisa assim, você vai ter um pouco dessa decepção, né? Você vai ter um pouco... É natural até você se decepcionar um pouco nesse sentido. É lógico que depende do quanto você idealiza, né? Mas é normal. Tem um ditado, né? Que é crie chinchilas, mas não crie expectativas. Então... Mas a expectativa é difícil, cara, porque... Sacou? O filme, eu chegar pra você e falar, Eloy, eu vi esse filme, não sei o quê. Você vai criar expectativa. Aí você vai ver o filme, você vai achar uma merda. Mas se você tivesse visto o filme sem expectativa nenhuma, talvez você teria gostado. Então, é complicado isso, sacou? Não, isso é verdade. E na nossa área, especialmente, não tem como não ter esse hype, né? Porque a gente faz as coisas aqui do Brasil olhando o que foi feito lá fora, entendeu? Uhum. E a gente trabalha todo dia, sei lá, antes de eu ter ido, você falava assim, porra, aí lá fora, como será que os caras fazem? Que vai ser foda pra caralho, e é muito massa. Você fica pensando várias coisas, não tem como. Não tem uma pessoa que não pensa como é a indústria lá fora, assim, sabe? Então, rola um pouco disso. Eu não digo... Da minha parte, não foi muito decepção, foi mais ver que é uma coisa normal, né? Por exemplo, assim... Decepção talvez seja uma palavra muito forte. Eu digo assim... Forte. Você cria essa nostalgia, que é uma expectativa, e depois você cai na realidade. Sim. Sacou? Uma coisa que eu vi, assim, que eu achei bem legal, por exemplo, que pra gente trabalhar numa ILM, Disney da vida, é um bagulho que é tipo assim, ó, caralho, foda. Tem isso, porque a gente tá num universo muito distante. É muito distante o universo. E agora, se você fala assim, pô, Pedro, por que você não trabalha no Maurício de Souza? Sabe? É um bagulho que já é mais perto da nossa realidade. E eu sinto que para a galera que está nos Estados Unidos, trabalhar num estúdio desses, para alguns não, mas para muitos é uma coisa do dia a dia, sabe? Tem cara que chega lá no estúdio com uma lancheirinha da marmita, vai lá, trabalha, esquenta a marmita, come e volta para casa e acabou, é isso, não tem glamour nenhum, sabe? Eu vi muita gente assim que não tinha glamour nenhum. O cara ia lá, fazia o trampo dele, comia marmita e voltava para casa. Galera super gente boa. Mas da galera mais nova, eu já percebi uma glamorização maior nesse sentido, sabe? A galera já, pô, sou da Disney. E deu até para notar uma diferença de comportamento também, de como, sei lá, pessoas mais velhas se comportavam, né, porque lidavam com o trabalho de uma maneira mais corriqueira, e a molecada já levava um bagulho mais sangue no zóio, assim, sabe? Uhum. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que os caras me falaram assim, ó, Pedro, quando eu comecei a trabalhar aqui, eles me contrataram, perguntou se eu sabia ligar o computador. Se você sabia ligar o computador, isso era bastante para você ser contratado. Porque na época não tinha digital, né? Uhum. Não tinha digital. Então, eu trabalhei com um cara que ele era pintor, eu acho que ele é de Israel, ele foi para os Estados Unidos para ser pintor de parede, pintor de casa, aí ele começou a entrar na indústria de cinema para ajudar, né, na pintura de sets. Eventualmente ele foi fazer cenários para o Ghostbusters, e aí ele começou a fazer matte paint em miniatura, e aí ele migrou para matte paint digital. Então, muita gente que está nesses estúdios, muitas vezes não foi uma coisa tão planejada quanto a gente, entendeu? Uma coisa mais de que a vida levou a isso. Mais orgânico. E eu sinto o mais orgânico. E eu vejo que, para essa galera, os caras estão um pouco se lixando, assim, se eles estão fazendo um puta filme ou não. Eles estão fazendo um trabalho dele como se fosse qualquer outro tipo de trabalho, sabe? Isso eu achei bem legal encarar dessa forma. O Delcio deve ter bastante experiência nesse sentido com a galera da ILM, eu não sei. Sim, sim.
Principalmente que tem gente lá que está nesse mercado há 40 anos, né? Então você não só aprende tecnicamente muito com esses caras, né? Eu me pergunto o tempo todo, como é que os caras conseguiam fazer isso 40 anos atrás que não tinha computador, sacou? E é impressionante como você pode adaptar certas coisas que eles faziam para a tecnologia de hoje. Mas, ao mesmo tempo, aprender também sobre relação à vida, sacou? Tipo, teve um paradigma, um momento na minha vida que foi muito importante para mim, porque eu sempre fui fã de Star Wars, né? E trabalhar nessa produção, trabalhar fazendo esse filme, sempre foi, tipo, quase um objetivo de vida para mim, sacou? E uma vez que eu cheguei lá, eu tive um pouco de uma epifania, um momento na minha vida em que eu tive que parar para pensar, e agora? O que você realmente... Qual é o próximo... É um outro projeto? Qual é a sua próxima realização? O que você quer, sacou? E para mim, hoje em dia, parte do que eu desejo é estar cercado de pessoas que são mais ou menos nessa linha que o Pedro estava falando, de pessoas que são experientes, pessoas que são quase mentores, sacou? Eu procuro na minha vida estar perto de pessoas que me mentoriam, e isso tanto na questão de trabalho, tá, gente? Mas também em questão de família, questão de conseguir balancear a família e o trabalho, questões de... Porque é isso que o Pedro falou, né? Quando você tá novo, você tá com sangue nos olhos, né? Você tá querendo muito, você aprende muito, você é uma esponja, né? Mas conforme o tempo vai passando, você tem que começar a entender como é que você consegue fazer um balanço de continuar trabalhando e continuar produzindo o seu trabalho de boa qualidade, mas ter uma vida com saúde, conseguir dar tempo para sua família, começar a se preocupar com o futuro, enfim. Então, esse tipo de coisa e tal, que às vezes passa desapercebido, né? Mas que talvez hoje em dia é mais importante do que naquela época. A única coisa que meu drive, né, meu foco era, eu preciso trabalhar no Star Wars, sacou? Sim. E depois você até passa por uma certa depressão, assim, honestamente, depois que isso passa, tá ligado? Porque você perde um pouco o seu foco, você fica meio, e agora? O que eu vou fazer, sacou? Sim. É meio aquela história do cachorro que corre atrás do carro até que ele alcança o carro e fala, e aí? E aí para de latir, né? O que eu faço, né? Aliás, é interessante, né, que a gente vocês vão falando, a gente vai conversando e parece que a gente está realmente seguindo um raciocínio muito lógico, porque tem algumas perguntas aqui que estão seguindo exatamente o mesmo raciocínio de vocês. O Cauê perguntou aqui, né, para vocês dois: depois que vocês foram trabalhar fora, vocês se decepcionaram muito ao trabalhar nas empresas dos sonhos de vocês? Se sim, quão decepcionante foi? E quando foi que deu o clique de que vocês, né, de vocês entenderem que o mercado é brutal mesmo? Aí uma aspas aqui, um parênteses, desculpe se foi particular demais. É um pouco do que vocês estão falando, né? Uhum. Né, que chega no lugar e, né, o que você vê e, né, as pessoas que de repente, como o Pedro falou, né, o cara que vai de marmita porque ele está se lixando, que ele está trabalhando é o 18º filme da Disney que o cara está trabalhando, então para ele é só trabalho, né? Mesma coisa que o Delcio falou. Tem alguma coisa específica? E aí, né, eu volto para a pergunta. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, porque para isso não ficar muito confuso, porque você tem a empresa, né? Então a Disney, a Weta, você tem as empresas, e você tem a indústria em si. Então tem problemas que não são necessariamente relacionados à empresa que você está diretamente. Sim. É relacionado ao tipo de indústria que você está trabalhando, e infelizmente isso você só pode se adaptar ou mudar de indústria, sacou? Sim. Se você não está afim de trabalhar em filme porque a indústria é assim, você vai trabalhar com outras coisas, vai tentar trabalhar fazendo brinquedo, tentando trabalhar com arquitetura, enfim. Mas aí, vai lá, Pedro. Não, eu queria falar que, tipo, eu indo para lá, rolou, assim, um pouco dessa... Eu percebi, assim, com 3 meses eu já saquei como é que funcionava a dinâmica. Então, eu já saquei desde o começo, assim, né? Tanto é que eu conversei com uma galera e tal, os caras falaram, pô, levei bastante tempo para sacar isso e tal. Mas uma coisa que foi legal dessa experiência é como é que você pega, você saca como essa indústria funciona, né?
e como que você transforma isso para jogar a seu favor, entendeu? Então, hoje em dia, o que eu tenho tentado fazer é usar a indústria a favor de mim, né? Usar esse mecanismo da indústria a favor de mim. Então, isso para mim é o mais interessante, assim, sabe? É aprender a jogar, eu não digo jogo, né? Mas para quem está dentro de uma empresa é um jogo. Mas para mim que estou fora, eu tô flutuando em outra área, entendeu? Eu não estou aqui dentro desse universo, eu estou aqui. Então eu estou pegando essa indústria e tentando transformar as coisas ao meu favor. Então eu acho que isso que é o legal, em vez de você se decepcionar, você levar em consideração, tipo, como é que eu posso pegar isso daqui, né, e jogar diferente, que nem o, sei lá, Ronaldinho Gaúcho, né, vinha o zagueirão, o cara dava um chapéu, entendeu, bagulho inesperado. Então, o que eu estou tentando fazer é justamente isso, assim. Eu acho que é uma indústria que, embora tenha seus problemas, né, eu acho que tem muitas coisas que são bem legais, né, assim, possibilidade de você trabalhar de qualquer lugar do mundo, a possibilidade de ser pago em dólar ou em qualquer outra moeda. Então, tem várias coisas que, tipo assim, não dá para reclamar, assim. Hoje em dia, eu agradeço todo dia, assim, por fazer o que eu faço, de ter trabalho, de poder trabalhar. Agora eu tenho um espaço, né, eu aluguei um escritório, então eu tenho um escritório que é 1 minuto da minha casa. Então, se eu quiser trabalhar mais tarde, eu vou. Se eu não quiser trabalhar, não trabalho. Então, tem várias coisas que é legal pra caramba, sabe? Então, eu tô encontrando um setup de vida onde eu tô adaptando tudo para poder extrair o melhor de mim, assim, no sentido de criativamente falando e de qualidade de vida, né? Claro que às vezes a gente tem que dar um gás uma hora ou outra e tal, mas eu acho que o interessante disso tudo é você pensar como jogar a seu favor. Vamos voltar aqui nas perguntas. O Frederico Martins tinha feito uma pergunta que foi até interessante, que toca nisso que você falou, Pedro. Ele pergunta, na verdade, para o Délcio, né, em que ano que o Délcio foi, a gente já falou disso aqui, foi definitivamente em 2009, né? Como você compara o mercado da época com o de hoje? E aí a parte que eu achei interessante, que acaba chegando mais perto do que a gente estava falando agora. O outsourcing para outros países e a quantidade maior de estúdios afetam negativamente o mercado? Se sim, quanto? E aí a gente tem 2 exemplos. O Délcio, que você está já há 4 anos na ILM, não é isso, Délcio? 4, 5 anos? Isso. 4 anos e meio. E o Peu, que está trabalhando de freelancer, outsourced, né, para a galera lá fora trabalhando aqui. Como é que vocês enxergam o outsourcing? Délcio do lado de uma empresa e Pedro do lado do freela. Délcio, vamos começar com você. Então, cara, é a natureza da indústria, sacou? É terceirização, sacou? Então, um lado bom é que você cria empregos em outras partes do mundo, sacou? Rotoscopia, por exemplo, é muito difícil conseguir trabalho de rotoscopia aqui em São Francisco. Esse trabalho vai todo para Singapura, para Índia, para China. Sucks, né? É uma merda porque você não tem mais esse tipo de trabalho aqui em São Francisco. Mas, ao mesmo tempo, você está criando... tipo assim, isso é uma coisa natural de indústrias, né? Você vai estar sempre procurando o lugar mais barato para fazer alguma coisa, sacou? Do mesmo jeito que quando a gente quer comprar alguma coisa pra gente, a gente vai na loja mais barata, né? A gente não é maluco, a gente compra coisa mais cara. Isso é uma coisa natural. Assim, as pessoas geralmente falam de outsourcing, né? Mas também tem outras coisas que estão surgindo na indústria, que estão melhorando, que estão mudando a indústria. Tipo, 10 anos atrás, scan data, né? Você fazer um modelo por escaneamento não era uma coisa assim era uma coisa cara, era uma coisa mais difícil. Hoje em dia é uma coisa assim muito trivial, sacou? Você fazer motion capture, você fazer... Tem várias tecnologias que estão surgindo que estão fazendo o trabalho ficar cada vez mais fácil, né? Deep Learning tá vindo aí, né? É uma coisa que vai mudar o trabalho de muita gente, inclusive da nossa área, sacou? A gente, inclusive, está
tem muita gente que trabalha na empresa com parte de gerenciamento de render, tá? De você ficar olhando os jobs na farm e tal, não sei o quê, que isso está sendo tudo substituído por machine learning, sacou? Você não vai ter mais uma pessoa ali realmente mudando o job e requeuing e tal. Isso tudo vai ser automatizado. Então, e do mesmo jeito que a indústria também mudou muito. Se você for parar para pensar, antes do computador, as pessoas faziam as coisas em stop motion. Então sempre vai cair no seguinte, ou você vai continuar fazendo stop motion, que ainda existem filmes que fazem stop motion e os melhores sobreviverão, as pessoas que realmente são apaixonadas por aquela forma de arte, ou você vai ter que mudar, sacou? E se adaptar, enfim, é natural. Eu sou um cara que eu geralmente abraço mudança, sacou? Eu prefiro mudar logo de início quando o barco tá mudando do que me segurar o barco e afundar, sacou? Mas isso depende das pessoas, sacou? Claro. Então, não sei se responde a pergunta. Geralmente eu tenho dificuldade muito grande de amarrar o final da pergunta. E você normalmente termina a resposta dizendo, eu não sei se eu consegui responder. É quase um tique nervoso. Falando ainda dessa história de outsourcing, né, e aí para o Pedro poder falar o lado dele, né, como é que ele enxerga o outsourcing para fora e tal, já que você basicamente trabalha para fora, né, Peu? O Thales Natan perguntou o seguinte, ele me incluiu na pergunta, mas eu vou passar para o Pedro primeiro. Como você vê o mercado de freelancers no Brasil? E aí eu vou jogar também para fora, tá? Como você vê o mercado para fora. Ele faz uma pergunta aqui que é muito específica do nosso mercado nacional, né? Que se o trabalho em loco por contrato, CLT, ainda é a melhor opção, a gente até pode falar disso também, mas aí a pergunta fica para você, então, Pedro, como é que você vê o mercado de freela aqui do Brasil? E aí eu falo aqui do Brasil tanto para você atender uma empresa brasileira, quanto para atender lá fora. Cara, eu acho que assim, uma das coisas mais legais de você trabalhar de freela é o fato de você poder escolher ou não o que você vai querer fazer, né? Então, acho que essa é o grande clique para mim que faz muito sentido eu ser um artista independente hoje, né? Então, enquanto você está numa empresa, você não tem como escolher, né? O bagulho vem de cima para baixo. Você só fala, beleza, né? Então, eu acho que isso já muda tudo, assim, né? Muda a sua recepção a fazer o trabalho, eu acho que muda tudo. Eu acho que em relação a trabalhar daqui para o Brasil, para fora, né, eu acho que, no geral, os artistas brasileiros são muito bem vistos, né, na indústria. Então, a galera curte muito, assim, já aconteceu de eu fazer projetos para o Canadá e outros países, e aí acabo montando um timezinho para fazer o projeto e os caras se empolgam e falam, pô, a gente quer abrir uma filial no Brasil, sabe? Vamos aí, a gente monta um time. Já aconteceu várias vezes isso, sabe? Aí no fim do ano passado me falaram isso, mas aí eu de novo, né? Eu não quero ter empresa, eu não quero fazer parte de uma empresa, né? Eu já chamei o Pedro várias vezes para montar uma empresa e ele continua me negando. Então, assim, eu acho que está no melhor momento, assim, para você ser um freela, desde que você tenha um trabalho bom, né? Não adianta você ser um freela com um trabalho de iniciante ou mediano, que aí realmente vai ficar difícil. Mas se você se dedicar bastante, eu acredito que as possibilidades são infinitas, né? Porque o nosso mercado no Brasil é um pouco limitado, eu acredito, do ponto de vista de, assim, a gente não vai fazer um Hulk aqui, não vai fazer um filme da Disney aqui. Então, Travou? Travou, mas voltou já. Ah, tá. Não, eu tava com medo que eu tinha caído, foi mal. Então, não só por isso eu acho limitado, mas, por exemplo, na questão de prazo, que é sempre assim, ó, qualidade Pixar 1 semana, sabe? Então, eu tenho trabalhado com projetos de pré-produção, já tem, desde que eu voltei. Eu fiquei 1 ano desenvolvendo um projeto, né? Se você for ver assim, o que eu entreguei no final, é pouca coisa, mas eu fiquei 1 ano trabalhando no projeto.
Então, tem uma maturidade de mercado que é bastante diferente, né, de você trabalhar para fora. Tem bastante coisa rolando aqui no Brasil, sabe? A galera tá produzindo coisa boa pra caramba, tem um movimento forte de produzir conteúdo, né, com a Zombie tá fazendo esse movimento bem forte, e estão fazendo coisas bem legais, tem a Vetor, tá borbulhando de trabalho. A real é que, assim, tá borbulhando de trabalho, você só tem que estar preparado para resolver. Tem que ser bom o suficiente para poder pegar o trabalho, né? Também não adianta nada o cara não estar preparado para pegar o trabalho, né? Uma coisa que, assim, de novo, né? Olha como as perguntas vão seguindo a linha de raciocínio. O Luciano perguntou aqui o seguinte: por que a indústria de filmes não funciona aqui, uma vez que temos grandes artistas digitais como vocês? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Vocês acham que, né, falando do outsourcing, etc., o que vocês acham que impede o Brasil de ter uma produtora, sei lá, eu não vou falar uma ILM, né, mas uma produtora de efeitos ou coisas do tipo, realmente produzindo para fora? A gente tem grandes produtoras aqui, a gente tem a Vetor, a gente tem a O2, né, tem um monte de gente talentosíssima trabalhando aqui, mas a gente realmente não tem uma produção, nós não somos a Índia, por exemplo, né, que a hora que você vê, tem um monte de coisa que é feita na Índia ou na China, seja lá o que for. Por que vocês acham que isso acontece? Por que a gente não produz, e não estou falando, de novo, de produzir um filme brasileiro, sei lá, eu ia falar o filme da Xuxa, mas isso entrega muita idade, porque a mulher acho que nem filme faz mais, né? Mas fazer um filme, sei lá, da Maísa, ou coisa do tipo, com uns puta de uns efeitos especiais animais e tal. Por que você acha que não tem isso? É simplesmente porque o pessoal aqui não dá muita bola para isso? As produtoras querem mais gastar menos e ganhar mais? O que vocês acham que é? Vai, Pedro? Vai lá. É que assim, esse é um assunto muito complexo e complicado, cara. Eu converso com os meus amigos aí do Brasil, meu querido Afonso Solano, muito sobre isso, tá? Então vamos lá. Porque são várias facetas do problema, tá? A primeira coisa é que um filme, você tem que encarar um filme como uma força. Eu tô falando Hollywood, tá? Eu tô pegando Hollywood como exemplo. Filme é um investimento, tá? Se você for parar para pensar, o filme, o que ele é? Uma pessoa, um estúdio, um grupo de pessoas, eles botam dinheiro, né? Alocam dinheiro para investir num filme, para o filme ir para o cinema, para o filme vender para o streaming, para o filme rentabilizar e pagar mais as pessoas que investiram no filme, tá? Então existe um sistema que já funciona há muitos anos em Hollywood, tá? Desde dos anos 30, sacou? Até antes disso. Já foi estabilizado. Essa indústria já existe há muito tempo. Esse sistema, essa maneira de se produzir conteúdo já existe há muito tempo. O Brasil não existe nessa relação em filme, mas existe novela, sacou? A relação de filme dos Estados Unidos, o que o filme é para os Estados Unidos, é a novela para o Brasil, tá? Em que a gente faz muito bons trabalhos, a novela brasileira é vista mundialmente, sacou? E os filmes na Índia, enfim. Aí, isso é um aspecto. Então, basicamente, se você faz um filme muito caro no Brasil, é complicado porque até que ponto você vai receber esse dinheiro de volta, tá? Porque não é uma coisa, muita gente fala, o governo isso, o governo aquilo, mas na minha opinião, Delcio, na minha opinião, filmes aqui, embora tenham subsídios de governo e estejam se utilizando de artifícios governamentais para conseguir fazer a produção, ele ainda é de capital privado, sacou? Porque você bota o filme no cinema, você vai receber seu dinheiro de volta, tá? Aí, isso é a primeira parte. A segunda parte é a estrutura, tá? Porque essa indústria já se estabilizou desde os anos 30, os estúdios todas as corporações, Warner Brothers, Disney, Sony, Columbia Pictures, todas essas produtoras que são gigantescas, já se estabilizaram há muito tempo. Já existem anos aí de tradição que o Brasil iria começar agora, tá? Então, existe toda uma mecânica de como fazer que, se você pegar essa fórmula e simplesmente largar essa fórmula no Brasil, não vai funcionar, tá? Porque são culturas diferentes, são
são maneiras de se trabalhar diferentes e tal. Daí, respondendo por que... Aí, tipo assim, isso em questão da indústria. Agora, se você for me perguntar assim, por que a Pixar, ou você falou, tipo, sei lá, digamos assim, quando eu trabalhei na Pixomondo, a Pixomondo tentou abrir um estúdio no Brasil, em São Paulo. E por que isso é difícil? É difícil por questão de infraestrutura. Infraestrutura, quando eu digo, tipo assim, a gente geralmente pensa só na parte artística de uma produção, mas existe toda uma parte de geração de data center, de dinheiro envolvido em relação à estrutura do lugar, né, de como você vai fazer um render, como você vai manter isso tudo, TI, pipeline, tudo, uma série de questões que o Brasil ele não tem a tradição disso, sacou? Ou não tinha a tradição até quando eu estava no Brasil, tá? Uhum. Então, é difícil você conseguir implementar isso. Você tem a força de trabalho ali de artistas, mas você não tem a estrutura necessária para conseguir fazer as produções da maneira que são feitas aqui, sacou? Em questão de dailies e questão de... se você for parar para pensar que, tipo assim, o Brasil ele tem capacidade de fazer 1 minuto de animação mole, sacou? 10 minutos de animação. Agora, se você for parar para pensar na quantidade de data que a gente gera quando faz 2 horas de filme, no Avengers da vida, e tipo assim, se você... Não é nem... É meio louco ir para Avengers da vida, porque Avengers, se você for parar pra pensar, não é nem só uma empresa, sacou? São várias empresas de vários lugares do mundo fazendo isso, sacou? Lógico, o Brasil poderia ser talvez uma empresa que ajuda nisso, mas... Enfim, é complicado, são vários aspectos. O Brasil precisaria de incentivo fiscal, sacou? Incentivo do mesmo jeito que tem em Vancouver, tem no Canadá, tem em Londres, tem em Singapura. Precisaria disso, do governo estar por trás disso. E infraestrutura, teria que ser barato de conseguir máquinas no Brasil, teria que ser barato, enfim. O sistema trabalhista no Brasil é diferente, sacou? O sistema, abrir uma empresa no Brasil é diferente. Então tem várias coisas aí nesse aspecto. Então não é uma resposta assim... Eu poderia falar sobre o assunto por horas, cara. Então... Então, deixa eu aproveitar um pedaço do que você falou, antes de passar para o Pedro, que é o seguinte. Você comentou, né? O Brasil consegue fazer, sei lá, 1 minuto de animação com uma puta qualidade, né? Mas a quantidade que você precisa para fazer 2 horas de longa, né, um Toy Story da vida... Vamos só para a gente, né, ter um exemplo aí para levar. A gente talvez não tenha estrutura. O Pedro produziu uma animação para um jogo, né, Pedro? Aquele do... como é que é? Não é Castle Crashers? Como é que chamava? Castle Crash. É esse aí. Uhum. É que assim, minha mulher joga um outro que tem um nome parecido, então esses jogos pra mim eu confundo. Mas ele fez um vídeo que foi muito bonito. Ficou, porra, eu pude acompanhar o processo, né, de criação, né? Você foi me mostrando, porra, animal, o negócio, puta, de uma qualidade sensacional. Não deve absolutamente nada a nenhuma animação que a gente vê feita lá fora, né, ou feita na gringa, como a gente fala. Aí a minha pergunta que eu quero passar para você, Pedro, é a seguinte: você trabalhou na Moana, você viu como é que a coisa toda funciona, e aí você, depois que voltou, foi lá e produziu uma animação que tecnicamente, sei lá, esteticamente não era parecido, até porque, né, linguagem estética é outra coisa, pareceu muito bacana e mesmo nível que um desenho da Pixar. Qual foi a diferença da produção lá pra cá? O Delcio comentou de dailies, né, aquela coisa toda. Pra você, qual foi a diferença? Só dinheiro mesmo? Não, tô falando que o orçamento dos caras nem se compara, né, o orçamento da Disney. Mas... cara, eu assim, a diferença técnica é nenhuma. A mesma coisa que eu fiz lá, eu fiz aqui, sabe? Uhum. Mas é engraçado você tocar nesse jogo, porque eu acho que a empresa que está fazendo mais próximo da gringa é a TFG, cara. Eu tenho acompanhado bastante a TFG, né? Inclusive de vez em quando eu vou lá, tenho bastante amigo trabalhando lá. Não sei se o Delcio conhece, mas, cara, os caras estão fazendo a lição de casa. Eles estão fazendo o que tem que ser feito. Eu não dou 1 ano, 2 anos para os caras estourarem como uma das principais companhias de game, assim, de produção de game mobile. Né? Já são fodidos, assim, os caras são fodidos.
Só pra você ter noção dessa, os caras têm 1 bilhão de downloads já no game, nos jogos Caramba. deles. E agora tem uma galera da Riot que tá trabalhando lá e tal. Tem um amigo meu da Riot, que a gente até conhece ele do THU, e ele foi Sim. para essa empresa, mas eu não tinha feito a ligação que você já tinha trabalhado com eles. Tá? Então, cara, eu acho que o que tá faltando, Eloy, talvez algumas peças-chave mais no nível de business, assim, entendeu? Não é nem a questão do artista, é mais um cara que tem a visão, que sabe pegar esse monte de artista e fazer isso virar um produto que se pague, entendeu? Volta no que o Delcio estava falando. Eu acho que a grande diferença que eu vejo é isso, assim, nos Estados Unidos eles não só amarram essa cadeia do filme, né, fazer levantar a verba e produzir, mas na parte de produtos, né, que nem a Disney faz produtos, tem parque temático, tem 500 coisas que, tipo, multiplica muitas vezes ali, né, o filme, não é só o filme. Não é só o filme, é o brinquedo, é a venda de ingresso no parque, é um monte de coisa, né? É uma indústria, né? E esse lance, né, porque uma coisa é a parte da produção, de você fazer o conteúdo. Fazer conteúdo, o Brasil é mais do que capaz, sacou? Sim, Eu acho que o grande lance é você conseguir o deploy disso, mostrar esse conteúdo, sacou? É o canal que falta, sacou? É distribuição que eles chamam aqui. Em que aqui você já tem toda uma indústria disso, sacou? Você faz um filme, ele vai pro cinema, depois ele vai para DVD, depois ele vai para isso. E as pessoas já têm anos aqui de saber ganhar dinheiro em cima disso. E eu não tô falando assim que é impossível não, tá? Eu sou um dos grandes defensores de que eu acho que o Brasil tem grandes possibilidades agora com Netflix, que são o YouTube, de se deslocar desse modelo tradicional e conseguir se desvincular, porque não é só pensar mais no Brasil, né? É pensar em fazer conteúdo no Brasil e vender para fora, para outros lugares também, tá ligado? Sim. A gente tem uma série de coisas acontecendo agora, né? Tem as séries da Netflix, né? Tem uma que vai estrear agora esse mês, se chama Coisa Mais Linda. Tem aquela 3%, que foi acho que a série de não inglesa, né? De língua não inglesa mais assistida do ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim. E assim, enquanto vocês falavam, isso me lembrou uma coisa que interessante. O Décio falou, a gente faz novela, né, no Brasil. Nós temos as novelas e nós somos muito bons nisso. E é interessante notar, o Pedro que está aqui provavelmente já percebeu, quando você vai assistir um filme no cinema, os atores são os atores das novelas, né? E é sempre meio esquisito você ver aquele cara fazendo novela e aí você vai no cinema e você vê aquele cara fazendo um outro personagem. A gente não tem um ator de cinema quase aqui no Brasil. Né? Eu até argumento que a novela vem do teatro, né? A novela tem um pouco desse ar teatral. E eu até argumento às vezes que o filme brasileiro ele tem muito dessa tradição novelística no filme, sacou? E que é uma coisa que, assim, se você for analisar filmes antigos americanos, né, se você for lá ver os filmes dos anos 50, 30 e tal, eles ainda são também teatrais, sacou? Eles têm um ar teatral. Sim. Foi durante muitos anos, né, de continuar fazendo os westerns e os faroestes espaguete. Tiveram vários momentos em que eles foram evoluindo até entrar nesse formato hoje em dia, sacou? Sim. Então, eu sou mais do grupo que quer que o Brasil também ache sua identidade, sacou? Eu acho legal a gente se inspirar em Pixar e tal, não sei o quê, mas eu sou muito fã de, tipo assim, não só do Brasil, tá? Mas de espanhol. Eu trabalhei durante muito tempo com o Carlos, de tentar achar a própria voz também, sacou? Sim. Então... Um país que eu acho que a minha principal referência hoje em dia é a França, né? O que eles têm feito com animação, né? Tem aquele estúdio que começou pequeno, Unity, mas o Eloy deve conhecer bem, né? Que os caras usam V-Ray e tal. E os caras começaram... eu estava conversando com um amigo meu que trabalha lá. Eles começaram mais ou menos na época da Tecno, assim, entendeu? E na época da Tecno, quando a gente estava produzindo o FCC, os caras falavam, pô, isso aqui foi referência pra gente aqui dentro. E na época a empresa
Unity tinha 12, 15 pessoas. Então a Tecno, na época, tinha um potencial parecido com a da Unity. Por que a gente não conseguiu desenvolver isso, né? Então é bem interessante ver o nível que os caras conseguiram elevar a Unity, ou pega uma Illumination da vida, né? Então, tem algumas peças, eu acho, que estão faltando. Eu também não sei identificar exatamente qual peça específica, mas tem alguma peça faltando ainda que eu quero estar aqui a hora que essa peça chegar, sabe? Que a gente perceber essa peça. Talvez a gente precise de um pontapé inicial. Né? Eu pessoalmente, quando eu falo, né, você vai, sei lá, o Tony Ramos fazendo novela e fazendo filme, para mim é mais ou menos quando a gente vê aqueles atores de seriado aparecendo em filme nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês têm essa sensação também. E a gente vê, por exemplo, o elenco do Friends, só para usar uma das séries de maior sucesso, só Jennifer Aniston conseguiu uma carreira no cinema e... Como diria aquele comediante, mais ou menos, né? Então, e assim, porque tem isso muito. Eu acho que são poucos os artistas, inclusive. A gente está falando de artistas, né, de atores, mas é só para usar como exemplo, que conseguem transicionar da TV para o cinema. Né? O George Clooney, por exemplo, conseguiu perfeitamente e tal. Mas, porra, você tem o Days of Our Lives, The Young and the Restless, tem um monte de novelão também. Na TV americana, que, porra, você não vê esses caras no cinema nem a pau. Então eu acho que para nós talvez falte isso, né? Falte um pontapé, alguma coisa grande, e eu acho que a Netflix pode ajudar nisso. Então uma pergunta do rapaz aqui... Deixa eu desviar... foi mal, só deixa eu desviar um pouquinho, só falar mais um comentário, porque se você for parar para pensar também, é engraçado, eu vivendo em Hollywood e tal, dá para ver claramente dos últimos 5 anos como a indústria meio que deu uma guinada diferente, porque isso que eu estava falando de distribuição, né? O mercado americano funcionava muito por dentro do seu mercado interno, sacou? Global era consequência. Hoje em dia eu percebo muito que eles são muito mais preocupados no mercado global, sacou? Então, eles se preocupam muito mais num filme fazer sucesso na China, exatamente, do que o filme... E só para adicionar também, existe mercado, os filmes japoneses, enfim, tem aí, sei lá, o sky's the limit, né? Ainda tem... Sim. Você tem a cultura americana, né, que não gosta de ver filme legendado, por exemplo, que também, vamos combinar, que é um ajuda, né, se você for pensar, porque muitos filmes muito bons europeus, ou até latinos, né, eles acabam não tendo tanta entrada exatamente por não serem falados na língua inglesa. Então, e aí depois eles fazem uma versão americana que é meio, né? Eu lembro, eu via o Spike Lee fazendo aquele filme, filme coreano, Old Boy. Puta que pariu. Enfim, vamos. Os caras dão um jeito deles, né? Não, tem uma pergunta de um rapaz aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, é que o nome me é meio familiar, chama Vitor Hugo Queiroz. O filósofo? Perguntando pro Pedro como é trabalhar com gripe na Disney. Olha com a gente, é aí que a gente vai descobrindo as coisas da pessoa. Um abraço, Vitor. A Sandy do Júnior, né? Isso foi uma coisa de cultura que é muito diferente, cara. Aqui no Brasil, você trabalha morrendo, né? Você fala que você tá gripado, os caras vêm te buscar a força, né, para trabalhar. Então a gente é acostumado a ir para o trabalho de qualquer jeito. E eu fui trabalhar um dia nos Estados Unidos, eu nem estava gripado, eu estava meio resfriadinho, de leve. E eu tive um problema no meu computador e eu tive que chamar um TI para arrumar meu computador, né? Aí o cara tava lá mexendo no meu computador e tal, e ele percebeu que eu tava um pouco gripado, né? Aí ele olhou pra mim e falou: cara, você tá gripado faz tempo e tal? Eu falei: não, cara, fiquei meio mal no fim de semana e tal, mas tô tranquilão, né? Aí eu achei que o cara falou: melhoras aí, né? Aí ele catou, ele tava tipo com a mão, vou levantar aqui, ele tava com a mão no teclado assim, aí ele parou, olhou assim, aí ele colocou a mão assim, ó. Aí ele catou e virou pra mim assim, ó. Você sabe que você tá espalhando germes pra todo lado, né?
Aí ele falou assim, ó, e ele falou com uma cara de puto. E ele falou assim, e agora, o que que eu faço? O que que eu faço? Daí ele começou a falar assim, ó, should I put my hands on fire? Should I put my hands on fire? Aí eu achei que o cara tava fazendo uma piada, né? Aí eu comecei a rir. Eu fiquei rindo pro cara. E ele, sério, should I put my hands on fire? Aí eu falei, eu não tava entendendo, né? Aí chegou uma outra menina TI que foi ajudar ele e falou assim, ó, aí esse moleque tá doente, lava sua mão depois que você sair daí. Você além de brasileiro tá trazendo germes. Cara, eu fiquei em choque. Aí depois o cara foi embora e eu fiquei tentando entender o que aconteceu. Eu creio que o cara ia falar assim, ô, melhoras aí, toma uma aspirina. Cara, inclusive depois o cara continuou até o fim do filme falando, quero que você morra, né? Deixa eu só te pedir, Pedro, vai um pouco pra trás aí que você tá saindo do enquadramento aqui. Nós estamos vendo só meio, que tava muito interessante. Era meio Pedro, o Delcio, tá parecendo a capa do Queen, né? Do... Eu posso entrar na Batcaverna mais se você quiser. Né? O Vitor Hugo perguntou por que ele é a Sandy. Eu tô fazendo merda. Pera aí, fica calmo aí, Deus. Deixa então, só para complementar, Eloy, que eu esqueci de falar, né? Isso foi um dia antes. Na Disney eles fazem uma parada bem legal lá, que é tipo almoço com o presidente e tal, né? E eu tinha me inscrito para um almoço com o Ed Catmull. E eu geralmente ia ser o Ed Catmull e mais 3 pessoas, né? E eu tinha me inscrito. E essa parada do Should I Put My Hands on Fire foi um dia antes, né? Aí eu cancelei. O Vitor Hugo foi almoçar com o Ed Catmull, mas eu não fui, porque se o cara que era TI me tratou assim, imagina o presidente ia me tacar. Pensou que você ainda ia ser deportado, né? Ia ser deportado. Eu tenho uma história boa com o Ed Catmull também. Ele foi visitar lá, fazer uma palestra. Aí eu fui no banheiro antes de ir na palestra e ele tava no banheiro. Aí eu fiquei todo, caralho, o Ed Catmull tá do meu lado fazendo xixi, caramba, quarta. Eu fiquei todo empolgadinho. Aí pensando na minha cabeça aqui, tipo, caramba, como é que eu faço pra falar com ele? Se eu falar aqui, vai ficar meio estranho, né? Porque você tá no banheiro, eu espero ele ir lavar a mão. Ou então eu espero ele lá fora. Como é que eu faço pra me aproximar? E aí do nada ele soltou um pum alto pra caralho. Pra caralho. Aí eu olhei pra ele assim, aí ele não falou nada. Aí quando tava lavar a mão, eu falei, quer saber? Foda-se. Eu tô indo lá ver só, não sei o que, você já leu o meu livro ou não? Beleza. E aí morreu, cara. Então até o Ed Catmull solta pum. Olha só. Então, eu não sei nem como continuar depois dessa informação importantíssima. Deixa eu só te cortar, Eloy, porque o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo contou meus podres aí, mas ele mijou do lado do John Lester lá, né? E aí deu no que deu, né? Hoje, depois que saiu, eu imagino... Tudo explicado agora. Tudo explicado, mano. Foi fazer xixi perto da Sandy... Quem é a Sandy, afinal? Essa história de Sandy Júnior do CG realmente já tá perseguindo vocês dois, né? Ai. E a história da gente ser gêmeo, cara? Eu tô... Não? Mesma pessoa? Rapidinho? Deixa só pra gente fechar aqui. Tem a galera da Chaos Group assistindo a gente. Aqui o negócio é internacional, gente, pelo amor de Deus. O Vitor Hugo acabou de fazer um comentário impublicável sobre a experiência dele no banheiro com John Lasseter. Eu não vou ler esse comentário, tá, Vitor? Desculpa. Porque tá bem bizarro. O Rick Ramos perguntou por que só o Pedro deixou a luz acesa. Isso foi um combinado que nós fizemos, na verdade, antes, porque o Pedro está no spotlight, entendeu? Então, ele é o nosso popstar, então eu e o Delcio... Aqui é fundo de foto 3x4 aí, ó. O cara fica assim, né, de frente, né? Parado, né? Olha lá. E de boné. Apaga a luz também. E de boné também. Gente, seguinte, a gente está chegando com essas informações super importantes sobre a intimidade de John Lester e Edward Catmull. Nós vamos chegando ao fim deste episódio muito interessante, eu diria já estamos há quase 2 horas conversando.
tempo passa. Depois você edita, você faz só os melhores momentos. Só os melhores momentos, falando. né? Não tem jeito, a gente tem que chegar. Tudo que é bom acaba. Eu queria, obviamente, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente ao vivo, que assistiu a gente ao vivo. Queria agradecer demais ao meu irmão gêmeo, Délcio. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Mesma pessoa. Mesma pessoa. Ao Pedro, que tão prontamente atendeu ao meu convite para participar desta pequena brincadeira que a gente está fazendo aqui. E eu queria já convidar vocês para o próximo episódio que a gente vai fazer. Nós vamos gravar esse episódio, né, transmitir ao vivo e gravar o episódio no dia 16. Pode ser que a gente tenha alguma mudança até lá, mas no próximo dia 16 a gente deve fazer a transmissão do próximo episódio do V-Ray Master Talk, também live, com uma segunda parte desse papo. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre essa história de ir morar na gringa, como é que funciona, com duas convidadas especialíssimas. Olha só, vocês estão sabendo em primeira mão. Dona Natália Freitas, minha queridíssima, e a Gabriela Salmeron, que tem o melhor nome da CG mundial. Então a gente vai estar falando de como é viver. A Natália já passou pelo mundo inteiro, a Gabriela está lá em Londres hoje, então vai ser um papo também bem legal. Eu vou considerar como uma segunda parte dessa conversa e eu de novo já convido todos vocês para participarem dessa nova transmissão que a gente vai fazer no dia 16. Eu vou liberar depois no site qual o horário certo, a gente ainda está vendo, né? Porque tem fuso horário pra caramba, deve ter umas 30 horas de fuso horário nessa conversa. Porque é Londres, Montreal e São Paulo. Vocês imaginam que eu vou estar provavelmente dormindo aqui, né? Porque vai ser de noite, vai ser interessante. Vamos ver, eu convido todos a ficarem de olho. Uma outra coisa que é legal a gente lembrar, antes da gente fechar, vocês estão vendo aqui embaixo, né? Que está lá, ouça o podcast no Spotify, iTunes, seu agregador de RSS e no Deezer. A gente não está mais no SoundCloud, foi descontinuado, tá? Então o pessoal volta e me pergunta, então não custa nada a gente lembrar. E a gente fica por aqui no episódio número 33 do V-Ray Master Talk. Gente, muito obrigado, um beijo para todo mundo que assistiu a gente, o Alfio, o Walter Torresan, o Leonardo Almeida, Frederico Martins, Luciano Santos, o Robson, todo mundo que assistiu a gente, Cauê. Cara, tamo junto e a gente se vê no próximo episódio. Pode dar tchau, gente. Tem vídeo aqui. Vocês podem fazer assim na câmera, ó. Dá tchau lá. Então é isso, valeu, gente. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.